O primeiro caso vem dessa questão do cancelamento, né? Hoje está muito fácil de qualquer pessoa ser cancelada pelas redes, né, pela internet. Isso dá um sentimento de frustração e as pessoas se esquecem que quando cancelam alguém, elas também podem ser canceladas, né? Então a gente tem que pensar para julgar os outros. Aliás, tem muito julgamento pela internet, eu acho terrível isso. Como é que a gente lida com esse sentimento de cancelamento, frustração? As pessoas não gostam de se sentir canceladas, né, Viviane? Não, não, ninguém gosta. A verdade é que o cancelamento, ele é, no mundo virtual, o que era o colocar no gelo na nossa época, né? Ou na escola, ou em casa. Ah, não, vamos colocar essa pessoa no gelo, vamos parar de falar com ela, né? Vamos deixar ela de lado. Então, isso passou a se chamar cancelamento nas redes sociais, né? Quem julga será julgado, então quem cancela será cancelado, estamos todos no mesmo barco. Mas o cancelamento, Beto, ele tem sido uma ferramenta de controle social. Se você perceber, as pessoas elas têm um medo tão grande de serem canceladas nas redes que elas se adequam, elas reprimem o seu comportamento, elas se calam por medo de serem canceladas, né? O maior controlador da sociedade, o maior controlador da massa é o medo. O medo não é racional. O medo é uma emoção. Então, ele exerce um controle utilizado da não razão. E eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender, né? Atualmente, o cancelamento tem sido uma forma de controle social, mas o medo também, né? O medo do então massacre, do suposto massacre, o medo do comunismo, o medo do chip na vacina, né? É sempre o medo. O medo controla, o medo modela o comportamento de uma sociedade. Quanto menos orientada essa sociedade for, quanto menos educada, quanto menos pensante, quanto menos livre, quanto menos culta, mais fácil será exercer esse controle. Então, o exemplo, o chip na vacina não controlou o comportamento dos médicos, pelo menos de alguns, né? Pelo conhecimento que eles têm a respeito do que é a vacina. Mas a grande população que não tem esse conhecimento deixou de tomar vacina. Então, estou lembrando da vacina agora porque você estava falando a respeito da nova vacina aí contra a Covid. Né? O medo de um suposto massacre, uma informação falsa que foi disseminada em redes sociais, fez com que muitos pais não mandassem os filhos para a escola. Porque o medo, ele paralisa, o medo engessa, então o medo controla. Controla. O pai e a mãe controlam o nosso comportamento com o olhar, porque a gente tem medo. A gente, pelo menos tinha, né, Beto? Hoje não sei mais. Mas a minha mãe, ela exercia um controle social dentro da minha casa com o olhar. Ela olhava, os três paravam. Né? Até meu pai parava. Então, quando você pensa em cancelamento, você tem que pensar que ele tem sido utilizado para controle social. Quem tem medo de ser cancelado? Quem não tem uma boa identidade formada. Né? Eu tenho medo de ser cancelada? Eu não tenho, Beto, até porque eu já fui, já passei por isso várias vezes. Então eu decidi eu me cancelar das redes sociais. Bom, eu saio e vou viver minha vida real. Né? As pessoas entendem que quando elas são canceladas, elas deixam de existir, elas perdem a identidade. Ninguém me vê, ninguém gosta de mim, então eu não existo. Por isso a importância da gente fazer psicoterapia, para descobrir quem somos, para criar uma identidade, porque o cancelamento, ele virá para todos nós. A partir do momento que você não vai ao encontro das expectativas do outro, que você não faz o que ele quer, que você não age de acordo com o que a massa acredita, você vai ser colocado de lado, você vai ser cancelado. E aí a minha pergunta como psicóloga é: você formou sua identidade? Você sabe quem você é? Porque se você souber quem você não vai precisar do outro para te definir. Existe uma coisa que a gente chama de contorno, né? Eu estava ontem conversando com uma grande amiga minha, quero mandar um beijo para ela, não sei se você a conhece, Beto, Fabiana Lucato. Ela é a minha interlocutora de assuntos socioemocionais, políticos, econômicos, familiares e tal, e ontem nós falávamos sobre anarquismo. Né? E eu falei para ela, Fá, acho que o anarquismo é perigoso porque a proposta é não saber onde
começa o outro, onde termina o eu. É tudo uma coisa só. E a gente precisa desse contorno por uma questão de identidade. A gente precisa de disciplina. A gente não precisa de rotina no nosso dia para se sentir seguro, né? Então, o dia vai começar, vou fazer isso, tal, tal, vou para casa. Então, uma certa disciplina, uma certa forma de se comportar em sociedade vai garantir de uma forma mais justa o direito de todos. Né? Então, a gente estava falando sobre anarquia, por quê? Porque o anarquismo ele propõe que todo mundo haja só de acordo consigo, não existe uma regra, não existe uma lei. Não é bom, na minha opinião, não é bom. Mas o outro extremo, que é o que a gente vê nas ditaduras, que é o que a gente vê numa sociedade que pune, que cancela, que gera medo, né, que controla através do medo. Olha, vão massacrar as crianças, olha, os mendigos vão entrar na tua casa, né? A ideia do comunismo. Na nossa época era comer a criancinha, né, Beto? Agora é o mendigo que vai morar. Eu nem gosto desse nome, mas assim, olha, eles vão entrar na tua casa, eles não, então você fica o quê? Com medo. Com medo do quê? De perder a sua identidade ilusória de classe média, no caso, né? Não, o pobre ele tem que estar lá, ele tem que ser pobre para eu poder existir como identidade. Então, a questão do controle social, ela está muito ligada a uma sociedade que está enfraquecida na identidade, que está enfraquecida no conhecimento, na educação. Então, a gente teve aí um governo que tentou um desmonte cruel dentro das instituições científicas, educacionais, culturais. Por quê? Para ficar mais fácil de controlar, né? O Freud já disse isso lá em Psicologia das Massas, eu acho que é o livro 11, 12 dele, não me lembro, mas existe, a Idade Média já mostrou isso, né? A igreja, ela exerceu um controle social através do medo de ir para o inferno, de ser punido. Depois veio a Inquisição, então o medo era de ser queimado vivo. Então o medo controla. Hoje, o medo de ser cancelado. Ser cancelado seria o equivalente a ser queimado vivo, né? Você, nossa, eu não vou existir nas redes sociais, então eu não vou existir. E, na verdade, nós psicólogos estamos muito preocupados com isso, porque existe a questão do metaverso também, né? Da criação de um eu, de um avatar que vive lá, e ser cancelado lá é morrer, né? É morrer. Ou existe uma necessidade muito grande, Beto, da gente refletir sobre isso, da gente entender que cada um tem o direito de ser quem é, de ser como é, e da gente dizer para a gente mesmo que uma identidade, claro que vai passar pelo olhar do outro, claro, mas não pode depender do olhar do outro para existir. Viviane, nós estamos falando de redes sociais, né? Hoje nós temos adultos, adolescentes, etc. Inclusive estava vendo uma matéria hoje, você que está nos acompanhando também, limpe sempre a tela do seu celular, viu? Saiu uma pesquisa recente aí que tela de celular é mais suja do que um vaso sanitário. Então, preste atenção, limpe sempre a telinha do seu A celular. mesinha do avião também, viu, Beto? A mesinha que dá a comidinha do avião também. Mas deixa eu te falar, meu filho está vivendo experiências interessantes, porque ele está literalmente crescendo agora, fora do nosso país, está dentro de uma outra cultura, que está longe de ser uma cultura carinhosa, afetiva, como é a tradição dos brasileiros, né? Então, às vezes, eu fico até triste, desapontado, porque mas ele tem que passar por essa experiência de conviver com gente grossa, com gente que combina as coisas e não faz, de ser esquecido de vez em quando para ser chamado em um trabalho e tal. Isso, em alguma medida, vai ajudar a construir também, ou reforçar a personalidade dele, saber e se encontrar com diferentes, né? Claro, sem dúvida. Porque a frustração, ela faz a gente crescer, né? Quando você vive num mundo em que todo mundo é legal, em que todo mundo é feliz, em que todo mundo é amável, em que todo mundo é cordial, fica até bobo, Beto. Fica até bobo, né? Eu acho que é o desserviço do País das Maravilhas lá da Alice. Eu não gosto muito desse livro, então eu acho que não existe essa questão. Porque o Freud chamava isso de mundo idealizado, onde todo mundo me acolhe, onde todo mundo é legal, onde todo mundo é pontual, onde todo mundo me inclui. Não, isso não existe. Mas isso faz com que você seja obrigado a criar uma identidade, que é exatamente a ferramenta para sobreviver a tudo isso. Porque você se frustra com o outro,
porque o outro não veio ao encontro das suas expectativas, certo? Você sofre, fica agressivo, toda frustração gera agressividade, mas você cresce. Você fala, bom, é assim mesmo, essa é a regra do jogo, então eu vou ter que crescer. E passando a criar menos expectativas em relação ao outro, você passa a depender menos da opinião do outro, da aceitação do outro, para criar sua identidade. Você vai, na verdade, tornar-se parceiro de si e conversar consigo na medida em que, olha, quando fizerem uma grosseria comigo, eu tenho que me acolher e dar conta. Porque a pessoa que responde a grosseria, sabe, Beto, que contrapõe e vira aquela. É a pessoa que não sabe se acolher, que não tem ideia de que ela não é aquilo que fizeram com ela. Então, a identidade dele vai ser muito fortalecida, porque ele vai depender cada vez menos desse outro vir cuidar dele, vir tratá-lo de modo adequado, vir incluí-lo, vir protegê-lo, para se proteger, para se pertencer. Você percebe que, assim, a gente vê nas redes sociais as pessoas com uma necessidade muito grande de pertencimento. Elas precisam pertencer a um grupo, elas precisam ser aceitas, elas precisam ser acolhidas, ganhar like. Então, essa sensação de não pertencimento, ela faz você sofrer quando você não se pertence. Se você sabe quem você é, se você se pertence, você sabe quem é o outro. Então é o outro que está sendo grosso, é o outro que está emitindo uma opinião negativa a seu respeito, não é você. É o que eu falei, é a questão do contorno. Então, quando você vive em países de cultura não latina, como o seu filho está vivendo, porque os latinos, eles eram assim, eles viviam todos juntos, eles criavam uma simbiose. Você vai ver as famílias latinas, né, as nossas antepassadas, elas viviam numa simbiose, era todo mundo misturado com todo mundo. Então, a identidade era muito difícil de se ter ali. Você tinha que pensar como todo mundo pensa. Você tinha que gostar do que todo mundo gosta, a comida era para todo mundo. Né? Quando você vai num país que foi colonizado por anglo-saxões, você vai entender que eles vêm de uma espécie que tem uma identidade mais bem formada. Talvez pela distância, Beto, talvez pelo frio, né? Pelo clima, não se sabe exatamente por quê. A antropologia acho que poderia nos ajudar nisso, mas hoje a gente vive aqui no Brasil com jovens com uma dificuldade imensa de criar uma identidade. Eles não sabem quem eles são. E seu filho está tendo a oportunidade de descobrir, né? Pelo mesmo caminho que a gente descobriu, o das pedras, porque não tem outro, de descobrir quem ele é. E quem ele não é, Beto. Isso é importante. Eu não sou essa pessoa. Né? Não sou eu isso que estão me dizendo, que estão me falando ou que estão fazendo para mim. Eu sou mais do que isso. Ou eu sou outra coisa e não isso. Exatamente. Você quase está respondendo uma última indagação que eu ia te fazer. Eu estou enfrentando a crise do pré-60, né? Faltam alguns meses, aí 2 meses para eu chegar nessa idade. Essa idade é um estereótipo, porque você passa a ser considerado idoso pelos olhos do poder público, Da por exemplo, né? sociedade. Da Da sociedade, etc. sociedade. É. Eu me sinto longe disso, mas é inevitável que as reflexões de vida ocorram a cada instante, né? Então eu estou andando assim na calçada, penso no que eu fiz, penso na minha infância, penso nos tempos de escola, de Grupo Brasil e etc e tal. E aí eu cheguei à conclusão assim, falei, puxa vida, né? Eu sempre procurei ser uma pessoa boa, uma pessoa educada. Aliás, esses dias eu falei para a Fabiana também, falei, a gente sofre de boa formação. Porque quem tem uma boa formação sofre muito, porque você se desaponta com mais frequência em relação à atitude dos outros. E dentro desse contexto eu te pergunto, há riscos, e aí eu coloco a questão da educação de novo, há riscos de nós, quando enfrentamos situações adversas, há riscos da gente achar que esse é um caminho alternativo, isso seria melhor para nós, ou o poder da educação, da família, das bases é suficiente para a gente não mudar de rumo por esse aspecto, Viviane? Beto, primeiro, nós não fomos educados para envelhecer. Eu acho que nós, né, as pessoas que estão dos 40, eu tô com quase 50, você com quase 60. Eu acho que as pessoas de 40 a 60, elas não foram educadas para envelhecer. Nós tivemos treino para tudo, né, das nossas famílias, das nossas bases. Então, para trabalhar, para construir patrimônio, para ser adequado como cidadão, para ter respeito, mas ninguém ensinou a gente a envelhecer. Então, nós somos a geração que vai abrir essa clareira no meio da floresta.
Envelhecer é sensacional, é maravilhoso. Primeiro porque a outra opção é péssima, né? É morrer. Então, envelhecer é muito legal, porque você não tem mais tantas obrigações, e eu acho que a vida é assim. Aos 20, você tem muitas obrigações, muitos objetivos, estudar muito, se formar, construir um patrimônio, comprar um carro, comprar uma casa, comprar isso. Nós tínhamos motivação. E aí nós chegamos a essa fase em que já viramos o cabo da boa esperança, mas ninguém ensinou a gente a curtir essa fase. Ninguém disse, falou, quando você chegar, você já não precisa mais se cobrar tanto. Você já não vai mais precisar buscar uma identidade, porque inevitavelmente sua identidade vai estar aí. Você já pode usufruir um pouco mais, você não precisa acordar tão cedo, você não precisa. Aquela falsa ideia de que você tem que ter um objetivo, porque se não trabalhar vai morrer. Não, não vai. Não vai. Nós estamos sendo presenteados com uma vida mais longa que os nossos antepassados gostariam de ter e não tiveram, porque morriam mais cedo. Por uma série de questões, inclusive falta de vacina. Né? Mas a ideia do envelhecer, ela tem que passar pela libertação. Você precisa se libertar de todas aquelas regras do manual que passaram para você chegar até aqui, porque você já chegou. Nossa, mas e agora? Como é que a gente faz? A nossa geração é que vai ter que criar um manual para as próximas. Porque a idade não nos define. O peso dos 60, ele é uma crença limitante. Porque a gente imagina, nossa, quando eu tiver 60 eu vou estar muito velho. Eu imaginava que uma mulher de 50 era muito velha. E eu não me acho muito velha. Eu acho que eu sou muito melhor do que com 20, porque com 20 eu tinha muitas certezas e eu fui perdendo as certezas. Então, isso é libertador. Você poder ser sem ter certeza nenhuma, sem ter obrigação nenhuma e sem depender dessa questão social. Né? Porque na nossa época existia um certo cancelamento também. E a gente não podia ser cancelado por conta do trabalho, por conta da. Agora a gente pode, não tem problema ser cancelado quando se atinge os 60 mais. Você já tem a sua identidade formada. E aí você vai se relacionar com ela. Às vezes eu acho que é um tanto angustiante a gente pensar que nós somos a única pessoa que vai ficar com a gente pro resto da vida. Então, os 60 nos levam a uma necessidade primordial de aprender a se relacionar consigo. A gente passa a vida tentando se relacionar com todo mundo, relevando todo mundo, né? Puxa, administra a esposa, o filho, o marido, a família, o pai, a mãe, tal. A gente esquece de se relacionar com a gente. Quando a gente chega, né, no 60, acho que no 50, viu, Beto? Não precisa nem ser no 60. A gente só precisa se relacionar com a gente. Então, que ser é esse estranho que está aqui e que sou eu e que não é o outro? A quem eu negligenciei tanto, com horas de trabalho a mais, com desgaste com outras pessoas, priorizando filho, priorizando família. Este agora é o ser de quem você tem que cuidar, é você. Ele é agora primordial na sua vida. Então, essa sensação de estranheza, né? Nossa, eu fui bom, eu fiz tudo que eu deveria ter feito, e agora? E agora não precisa mais fazer. Agora você pode colher os louros de ter chegado até aqui e poder fazer o que você quer fazer. E é muito difícil para a gente permanecer no bom, sabe, Beto? O ser humano é muito treinado para sofrer, é muito treinado para se culpar e, por consequência, a se punir, né? Porque depois da culpa vem a punição. Então, de repente, estar nesse bom lugar onde você pode passar uma tarde inteira lendo um livro, vendo uma série, fazendo nada, assistindo a Inter ganhando do Palmeiras em 86. Eu adoro assistir esse jogo, já contei pra você, porque eu tenho um marido palmeirense, né? Então eu falo, nossa, que delícia, eu vou assistir a Copa de 94 inteira. Ou eu vou assistir, como eu estou fazendo agora, novela antiga da Globo. Então, envelhecer é um presente. Envelhecer é desprovido de regras. É um presente que a gente recebe e que a gente tem que usufruir. Porque nós vamos embora, inevitavelmente iremos embora. Não vamos ter a chance
de nos tornarmos uma múmia que irá para o museu porque a gente não nasceu no Antigo Egito. Eu acho o máximo, a pessoa nem saber que ela ia estar lá 3.000 anos depois no museu, né? Muito, muito louco você pensar isso, mas isso não vai acontecer com a gente porque ninguém mais nos mumifica. Mas nós nascemos depois dos Beatles, e o cara do Egito não ouviu Beatles, né? Nós nascemos depois do cinema, então ele ganhou por ser mumificado, mas a gente também ganhou pela possibilidade, e outras coisas virão no mundo e a gente não vai estar aqui. Então vamos curtir o que tem aqui enquanto a gente está. Falei demais, né? Você cancelada no próximo programa. Mas, se tivéssemos tempo, falaríamos aqui o tempo inteiro, o dia inteiro. Só para fechar, mas eu acho que o grande desafio em linha com isso que você falou, a gente vai crescendo, mas a gente vai crescendo não só em tamanho ou em idade, mas a gente vai crescendo nisso que você falou, nas conquistas, no patrimônio, nos bens, etc. e tal. O problema, Viviane, o problema é que quando a gente chega à grande conclusão, que isso foi muito bom, que isso foi muito útil, mas agora você não precisa de nada disso. A sua vida, ela tem que desesperadamente voltar a ser pequena, uma vida menor, mais prática, para você ter essa tranquilidade, porque senão não para, Viviane, não para. A pressão, ela se intensifica, e são as duas coisas. É a corrida para você ficar bem consigo mesmo e a corrida para você diminuir o tamanho da sua vida. E não é tão simples, viu, Viviane? O Beto, é um livro. Um livro, quando a gente começa a escrever lá na nossa infância, ele tem uma introdução, ele tem todo um preparo, né, para trazer o enredo. Aí ele passa a vida toda desenvolvendo aquele enredo, né, trazendo o obstáculo, né, o problema. Agora a gente já está escrevendo a solução. Por isso que quando você falou isso é um problema, não é um problema. Pisar no freio não é um problema. É parte da trajetória. É parte da trajetória. Você pisando ou não, a vida vai pisar no freio por você. É mais fácil a gente pisar, a gente ir se libertando, a gente ir se desamarrando de coisas às quais fomos amarrados a vida toda, porque senão uma hora chega alguém e tá com o martelo e a gente vai embora do mesmo jeito. Então acho que envelhecer é a possibilidade de agora escrever a parte 3 do livro, né? Tem a parte 1, tem a parte 2 e tem a parte 3. E como o enigma da esfinge pro Édipo, né? Acho que você se lembra disso, né? Engatinha-se quando criança, 4 pernas, 2 na vida adulta e 3 na parte 3 da vida. Então, aceitar que você pode agora utilizar o seu cajado, né? Eu não digo bengala, que eu acho que bengala é melhor. Eu gosto muito de cajado, porque eu acho que cajado traz sabedoria. Só usa o cajado quem adquiriu a sabedoria de andar só com as 2 pernas a vida toda. Então, é um prêmio, é um presente. O difícil pra gente, por preconceito, por medo de ser cancelado, por medo do novo, sempre o medo, né, Beto? A emoção mais controladora de comportamento que existe. Sempre o medo. É de entrar para essa turma agora. Da sabedoria, do cajado da vida mais lenta e se aceitar. A autoaceitação talvez seja o nosso grande desafio, né? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de frustrar os outros, a gente tem medo de entristecer os outros, a gente tem medo de não ser o que os outros querem que a gente seja, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem um pavor imenso de morrer. Aliás, a gente podia falar sobre morrer num outro problema, porque o pessoal acha que lida bem com a morte, não lida nada. Ninguém lida, não. Pelo próprio egocentrismo. Como assim eu vou morrer? Como assim eu vou desaparecer? Como assim o mundo vai seguir sem mim? E aí, exatamente o contato com a morte, o Freud disse isso também, estou bem freudiana hoje, que a hora que a gente para de fugir da morte, a gente se encontra consigo. Pronto, parei, antes que a gente seja desligado aqui. Fantástico, fantástico. Aliás, tem uma coluna num dos jornais que ela tem se dedicado a esse tema, exatamente a Folha de São Paulo. Tem uma escritora que tem se dedicado a falar sobre morte. Os artigos são muito interessantes porque
nos botam para pensar, nos colocam para refletir, viver. Um assunto inevitável. Você pode não gostar, você pode, depois eu falo e tal, mas é algo inevitável. Quanto mais a gente compreender, né, a gente entender a finitude da vida, eu acho que talvez a gente aprenda a aproveitá-la mais, viu, Viviane? Pois é, Beto, a morte, ela não é uma escolha. Todo o resto na nossa vida é. A hora que a gente entende que a única coisa que a gente não escolhe é morrer, a gente escolhe viver. É, E a gente faz todas as outras escolhas que estão disponíveis pra gente. exatamente, exatamente. Ai, Vivi, muito bom falar contigo, ver que você está bem, cada vez, repito, cada vez mais jovem, mais bonita, isso é muito bom, e cada vez mais Obrigada. perspicaz, inteligente, o que é difícil. Mas você está sempre muito bem atualizada. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo de hoje, espero revê-la daqui a algumas semanas. Obrigada, Beto. Obrigada. Eu agradeço muito. Tchau, Bom final de tchau. semana. Obrigado. Tchau, tchau.